Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós temos aqui para debater o tema teletrabalho. Teletrabalho com as modernidades que estão acontecendo aí com smartphones, tablet, né? E outras coisas, outros recursos. Evidentemente que o teletrabalho entra em ação e a gente quer saber um pouquinho com o Dr. Cristiano Nadler e o Dr. Alberto Rosma. Vamos explicar o que é o teletrabalho, o que a gente fala tanto hoje no teletrabalho, doutor? Pois bem, Guaraci, como observaste no início, a questão do tablet, do smartphone, da modernidade, a relação de trabalho, ela naturalmente avançou. A tecnologia avança, a relação de trabalho também a acompanha. Isso porque hoje em dia o trabalho não mais se limita àquele ambiente do escritório, da empresa, da indústria, se estendendo também junto com a pessoa na medida que a tecnologia se permite. Claro. Então, no uso desses aparelhos, que deixa a pessoa muitas vezes dentro da própria empresa, né, inserida diretamente no seu trabalho, no seu local de trabalho, há uma regulamentação específica para isso, considerando como efetivo trabalho. E não tão somente um trabalho eventual, é um efetivo trabalho. Doutor Cristiano, quais são as vantagens do teletrabalho para o empregado? Agora, sim, o teletrabalho como uma modalidade de trabalho diferente, né, mais moderna, ele traz vantagens ao empregado, sem dúvida, porque ele pode realizar esse trabalho de qualquer lugar. Ele não precisa estar necessariamente na sede da empresa prestando esse tipo de trabalho. Então, ao ter essa disponibilidade de mobilidade, ele pode trabalhar de casa, ele pode trabalhar de um coffee shop, ele pode trabalhar de um home office, né? E nessa circunstância, ele pode administrar melhor o seu tempo. Ele pode fazer algumas rotinas domésticas, né, concomitante com o trabalho. Ele pode ter uma melhor qualidade de vida, porque ele pode alterar a sua rotina profissional de acordo com o volume de trabalho e com as suas necessidades domésticas. Pode fazer uma academia, pode acompanhar a rotina dos seus filhos, levar o filho na escola, voltar tranquilamente para casa e então começar o seu trabalho. Né? Maravilha. Há uma diferenciação entre os direitos, direitos entre os empregados que trabalham dentro das empresas e aqueles que executam as atividades profissionais pelo teletrabalho? Essa pergunta é importante, agora sim, porque a partir do final do ano de 2011, entrou em vigor uma lei que equipara o trabalho realizado fora do ambiente da empresa ao trabalho realizado dentro da empresa. Então, hoje em dia, existindo os requisitos que a lei exige para o empregador comum, ou seja, a pessoalidade, a subordinação, se estiverem presentes esses requisitos também no teletrabalhador, ele tem os mesmos direitos, tanto de hora extra, como de todos os demais direitos que são previstos para o trabalhador comum. Sendo assim, uma empresa pode proibir o seu funcionário de usar esses recursos, como os tablets, esses smartphones? Essa é uma discussão muito interessante, porque a empresa ela tem o dever de fiscalização. Se a empresa entender que seu empregado não deve executar essa tarefa fora do expediente, ainda que disponível a ele a tecnologia, ela deve agir, ela deve atuar com medidas preventivas e que o empregado fique orientado no sentido de que não execute essa tarefa. Sob pena de uma suspensão, de uma advertência, a empresa ela tem esse poder de fiscalização. O que não pode acontecer é a empresa ser conivente com essa situação e depois negar a devida contraprestação, claro, porque o trabalho, de fato, ele foi prestado. A partir dessa alteração que o Dr. Cristiano falou, os empregados houve essa equiparação do trabalho, seja pela via online, por exemplo, ou seja pela via presencial. Consequentemente, havendo o trabalho, deve haver a correspondente remuneração. Então, se a empresa entende por não ser possível, assim ela deve orientar, fiscalizar e se fazer presente ativamente nesse controle. Porque, de outra forma, o teletrabalho resta configurado com o direito à remuneração devida com relação àquele trabalho prestado. E os tribunais, como é que estão recebendo essas evoluções tecnológicas na execução desse trabalho? Agora, sim, os tribunais eles vão começando a se adaptar às novas tecnologias. Antigamente, os tribunais não reconheciam esse trabalho como um trabalho efetivo prestado, não condenavam, por exemplo, uma empresa a pagar hora extra para aquele funcionário que ficasse de noite atendendo chamados da empresa ou respondendo e-mails.
Com a evolução tecnológica e com principalmente a alteração da lei, os tribunais começam a reconhecer esse trabalho como um trabalho comum, como um trabalho qualquer, que também deve ser remunerado dessa forma. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, no ano passado, fez uma revisão da sua súmula e alterou a questão do sobreaviso, passando a reconhecer aquele empregado que é contatado através do seu telefone celular, como também à disposição da empresa, o que antes não acontecia. Então, os tribunais, com o caminhar da evolução tecnológica, também vão se adequando e vão começando a utilizar os meios de telecomunicação como forma de trabalho. Tem pessoas que estão se especializando no teletrabalho, não é isso? Com seus equipamentos, né? Como é que está esse mercado para essas pessoas? O mercado é um mercado que, sem dúvida, está em crescimento, né? Com a popularização dos meios de comunicação, dos smartphones, dos tablets, fica muito mais fácil para o empregado se adequar a essas necessidades. Então, esse mercado está em crescimento, né? O mercado brasileiro de teletrabalhadores, não foi feita ainda uma pesquisa específica sobre isso, mas se estima entre 10% a 20% do número de trabalhadores no Brasil hoje já atuam sob esse regime, sob o regime do teletrabalho. Na Índia, por exemplo, que é um país que tem uma evolução tecnológica já mais avançada, já são quase 60% dos trabalhadores atuando sob o regime do teletrabalho. Então, sem dúvida, é um mercado que vai crescer, né? E com a entrada em vigor dessa nova lei e as alterações de jurisprudência do tribunal, tenho certeza que é um mercado que vai se firmar. Olha que maravilha, é bom saber disso, né? Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Lembrando que você pode fazer perguntas, você pode interagir conosco aí, fazendo perguntas para o Dr. Cristiano Nadler e também para o Dr. Alberto Rosman, sobre esse tema, que é o teletrabalho, né? Que não é um assunto novo, mas é um assunto que está muito em discussão, não é isso, doutor Alberto? Sem dúvida. Né? O doutor Alberto, lembrando sempre que eles são da Garcia e Garcia Advogados Associados, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Por isso, a gente deixa o nosso e-mail, então, programa@guaraciandrade.com.br, para que você faça suas perguntas e tire suas dúvidas. Eles estão aí para esclarecê-las. Ok? Ok, É isso? obrigado. Vamos falar mais programas aí sobre esse tema também. Com certeza, não é isso? com certeza. Ok, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então. Chamamos o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.